Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração neste momento. Quero ler uma das palavras mais conhecidas da Bíblia Sagrada, que encontra no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, que aqui demonstra o grande amor de Deus para com os seres humanos, para toda a humanidade. Bom, diz o seguinte, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, esse texto ele realmente é fenomenal, ele é fantástico, ele é extraordinário, porque o apóstolo João, quando ele escreve, o evangelista João, aquele que foi um dos apóstolos, dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos de Cristo, um dos mais chegados ali entre Pedro, Tiago e João. Eles tiveram a oportunidade de ter uma intimidade maior com Jesus, e o único dos discípulos que teve o privilégio, se é que é privilégio, de morrer de uma morte natural. Os outros foram todos decapitados, foram martirizados. E João, a história diz que ele foi lançado em um certo óleo fervendo e ele não morreu, isso não tem base bíblica, mas historiadores dizem, mas ele foi exilado na ilha de Patmos, e lá ele escreveu o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Então, na ilha de Patmos, ele escreve esse evangelho que traz o seu nome, e também as cartas, primeira, segunda, epístolas, que traz o seu nome. Mas nesse evangelho, nesse capítulo 3, versículo 16, ele demonstra aqui, o fundamento. Aqui é demonstrado o grande amor de Deus para toda a humanidade, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, e não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. E a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, e a Bíblia diz também em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por si só, o homem não seria capaz de reatar a sua amizade com Deus, porque ele quebra uma aliança. Lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que Adão peca, e ele, através ali do pecado de Adão, todos os homens então passam a ter uma genética, através da queda, a tendência do ser humano já é para o mal, para satisfazer os seus próprios desejos, para na verdade, aceitar o mal em sua vida e deixar que o mal o domine. Isso aconteceu, até com Caim, quando ele mata Abel. Então ele deixa aquela raiva, aquele ódio dominar o coração dele, e ele pratica o pecado. E o ser humano também, ele tende a fazer as coisas que desagradam a Deus. Mas quando a gente observa essa palavra, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor de Deus foi tão grande porque viu que o homem estava perdido e ele não poderia por si só conseguir andar na presença de Deus ou manter uma comunhão com Deus, porque ele havia quebrado uma aliança. Ele havia sido expulso do jardim, ele perdeu aquela inocência, e ele passou então a conhecer o pecado, a conhecer, e isso trouxe, e essas consequências, a pior delas é a morte. O homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para viver com Deus, em comunhão com Deus, adorando a Deus, como Adão e Eva viviam no jardim, até que eles desobedeceram. É bem verdade que o maior culpado disso foi o próprio inimigo. Satanás, ele consegue ludibriar, ele consegue enganar Eva, e conscientemente Adão come do fruto, por amor que ele tinha àquela mulher, e eles então quebram uma aliança com Deus, desobedecem, a Deus, e paga muito caro por isso, porque todos os seres humanos, a partir daquele instante, vêm com esse erro de fábrica, espiritualmente falando, que é o pecado, Então a gente precisa de Deus, e aí é que entra a figura do amor de Deus e Jesus Cristo.
porque Jesus Cristo veio resolver esse problema. Todos os homens deveriam ser condenados e estariam distantes de Deus, mas o plano de Deus para a salvação é que Jesus, perfeito, assim como o homem falhou, né? O primeiro Adão pecou e o pecado entrou e a morte entrou, através de Jesus veio a vida, porque Jesus é a própria vida. Então aí mostra o amor de Deus, aí mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Por quê? Porque Jesus era o único capaz, o próprio Deus era o único capaz de resolver esse problema, para dar a salvação a toda a humanidade, para reatar novamente o homem que havia se perdido, seguindo seus próprios desejos, né? Obedecendo à vontade dele próprio em rebeldia com Deus. Para que Deus deu? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus ele veio, né? Mostra aqui o grande amor de Deus, que ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Então o Pai deu o seu Filho, que é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, né? Evidentemente que com a manifestação real e ajuda do Espírito Santo, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, e isso é assunto para a gente falar em outra oportunidade, né? Falar sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus distinto em três pessoas. Então, o Pai, né, Deus, o amor de Deus foi tão grande que ele dá ao seu Filho, Senhor Jesus, para morrer por nossos pecados, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos comprados por esse preço de sangue para viver eternamente com Ele. Evidentemente que aqui nós morreremos, mas aquele que tem Cristo tem a vida, aquele que crê em Cristo, ele foi justificado, ele é salvo em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse perecer é a segunda morte. E essa segunda morte é a condenação eterna, que todas as pessoas que não crerem em Cristo e não se entregarem a Ele, não viverem para Ele, não crerem em Cristo, né, serão lançadas no lago de fogo. E a Bíblia diz que essa é a segunda morte. Então, por isso que nós precisamos crer em Cristo, que nós precisamos viver para Cristo, crendo nele, né, para que nós tenhamos a vida eterna, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, que Deus abençoe a sua vida. E esse grande amor de Deus nos deu a oportunidade de ter a vida eterna e de viver em Cristo. A Bíblia diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles passam a ser agora guiados pelo Espírito e não mais pelos desejos pecaminosos da carne. Eles não são mais amigos do mundo, mas são sim agora amigos de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo, vivendo para a glória de Deus, pensando diferente, né? Vivendo a palavra, obedecendo a palavra de Deus e sendo guiado e sendo cheios do Espírito Santo. É isso que nós precisamos ser, nós precisamos viver para Deus, ser cheios do Espírito Santo e desfrutar desse grande amor, da graça e da misericórdia de Deus, que Ele disponibilizou para nós quando morreu na cruz, né, dizendo, está consumado. Então aquele que nele crê, ele não será condenado, ele não vai perecer, ele vai sim, pela misericórdia, pelo amor, pela graça de Deus, ele terá sim a salvação e viverá eternamente com Cristo nas mansões celestiais, quando, né, Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, e nós estaremos para sempre com Ele, né, vivendo em uma dimensão de glória totalmente diferente, com um corpo glorioso. Nós seremos semelhantes a Ele, e é por isso que é importante nós vivermos para Ele, crendo no nome dEle, vivermos uma vida de obediência e santidade, para que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas e o nosso nome esteja escrito no livro da vida, para que quando Ele se manifestar, nós também sejamos semelhantes a Ele e sejamos salvos, tomemos posse da nossa salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.